Bom, gente, então na semana retrasada, eu passei para vocês pesquisarem sobre geometria molecular, certo? O Não foi só isso, Robson. que mais que eu passei? Peraí, deixa eu ver aqui. Foi geometria molecular, ligação covalente, eletronegatividade e raio atômico. Maravilha. Então, ó, hoje na aula já passei para vocês raio atômico e eletronegatividade, né? Então já é um adianto. Então, ligação covalente vocês já tinham visto, então não era algo novo para vocês, era só fazer um relembrar. Então, o mais novo era a geometria molecular. Alguém pode me falar alguma coisa aí sobre geometria molecular? O que pesquisou? O que é geometria molecular? De forma bem Posso falar genérica. direito, assim. Manda aí, Yasmin. Tipo, o que eu vi é que tem vários tipos, assim. A linear, angular, eu tô falando sem ler, por isso que... Ah, não, tudo bem. É isso mesmo. Aí, tipo, aqui tem um risquinho só na ligação, aqui tem 2 risquinhos. Então, são vários tipos e é relacionado à ligação covalente, né? Isso. Muito bom, Yasmin. Ô, Robson, Oi. eu também, na minha pesquisa, fala que ela é determinada pela posição dos núcleos dos átomos ligados ao átomo central e eles levam em conta a interação entre as nuvens eletrônicas e as repulsões exercidas por elas. Exatamente. Você conseguiu entender que essa repulsão, Yasmin? É assim, Robson, o site que eu entrei tinha um monte de foto, então ajudou a entender. Muito bom. E essa, na verdade, uma das coisas mais importantes para a gente saber a geometria de uma molécula é justamente essa repulsão eletrônica. Vocês conseguem ver minha lousa hoje? Dá para ver os 6 exemplos de moléculas que eu escrevi? Não. Nada? Ah, gente, Eu não tô enxergando nada. Robson, eu só tô enxergando um H2, o resto não. A Eu minha- achei que tava em branco. a minha- É sério, Robson, eu sou séria. Boa, Júlia. Boa. Mas não tem como aumentar a minha janela aí para vocês? Já tá aumentada. Aumentar? Robson, Como que eu não dá faço pra isso? ver. Nem com É, zoom. Como que eu aumento, hein? Full screen? Não é. Queria aumentar a minha para ver como que fica. Alguém sabe como que eu faço isso? Stop, play, pin vídeos. Ai, gente, eu não faço ideia, hein? Peraí, Robson, você tá falando da lousa atrás de você. Isso. Ah, então tá, porque o Jô fala que a lousa é o Word, mas não dá pra ver nada. Bom, eu vou tentar só desenhar uma molécula por vez, em vez de escrever várias. Aí eu faço ela maior. Então, pessoal, ó, vamos pensar o seguinte. Eu vou fazer a primeira molécula aqui. É um gás muito importante aí, o H2. Beleza? Todo mundo tá vendo? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos já é ótimo, pessoal. Um momentinho, rapidinho. Deixa eu pegar um acessório aqui. Gente, olha, H2 quer dizer que essa é uma representação de uma fórmula molecular, né? A fórmula molecular, ela simplesmente mostra o átomo e a quantidade de átomos. Mas vocês lembram que na ligação covalente tem a representação estrutural? A fórmula estrutural, vocês lembram? Sim ou não? Ô, Robson, ninguém tá conseguindo ver. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar ver outro pincel. O problema é a luz que pega bem no meio, Robson. Vou por aqui. Dá um ar. Acho que aqui vai, ó. Foi agora? Foi. Tá melhor, Melhorou aí Robson. nesse cantinho. Beleza, vou trabalhar aqui então. Então aqui eu tenho, ó, a fórmula molecular do gás hidrogênio, H2. Fórmula molecular. Tem como eu fazer a representação estrutural. Vocês lembram o que é uma fórmula estrutural?
Bom, eu não lembro. Isso aqui, pessoal, ó, é quando eu pego os dois átomos, aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio, e mostro a ligação existente entre eles, ó. Ah, lembrei. Lembrou? Então aqui é a forma estrutural, quer dizer que é um átomo de hidrogênio ligado covalentemente, com uma ligação simples, com outro átomo de hidrogênio. Ó, se eu Ô, pudesse... Robson, Oi? mas não tem quando tem 2 risquinhos? Eu não Tem. lembro por que que tem 2 risquinhos. É a quantidade de ligações. Ó, se vocês lembrarem do hidrogênio, ó, vou pôr aqui em cima para vocês. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência, certo? Um elétron na camada de valência. Ele quer ficar com dois. Então, o que ele faz? Ó, os dois átomos de hidrogênio? Eles compartilham. Quantos pares de elétrons eles estão compartilhando? Um só. Então, eu represento por um tracinho. Olha o oxigênio, por exemplo. O O2 é oxigênio com oxigênio. Todo mundo está enxergando o oxigênio? Não. Não? Eu tô. Bom, vou pôr mais para baixo aqui. Ó, vou apagar esse hidrogênio. Vou pôr aqui o Ô, oxigênio. Robson, eu acho que nesse canto desse lado aqui dá, porque não tem luz. Aqui? Dá para ver? Dá. Bom, ó, o oxigênio, pessoal, se vocês lembrarem, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Né? O que ele quer fazer? Ele quer ficar com 8. O que ele vai fazer, então? Compartilhar 2 elétrons, ó. 2 tracinhos. Então, cada tracinho quer dizer a quantidade de elétrons que eu estou compartilhando. O hidrogênio só precisa de 1 para ficar com 2. O oxigênio precisa de 2. Ele faz 2 tracinhos. O nitrogênio, por exemplo, ele tem 5 elétrons, ele precisa de 3 ligações. O que ele vai fazer? 3 tracinhos, 3 ligações. Tudo bem? Ô, Robson, Oi. não precisa saber o nome certinho, né? Porque eu fui pesquisar de ligação covalente, daí eu achei que tem a simples, dupla, tripla, coordenada ou dativa. Não precisa lembrar disso, né? Isso. O tracinho quer dizer simples. 2 tracinhos quer dizer dupla. 3 tracinhos quer dizer tripla. Aí dativa é um outro rolê, tá bom? Dativa a gente deixa para o segundo ano, eu acho. Tá A não ser bom. que a Bia trabalhe com vocês isso. Beleza? Bom, pessoal, olha aqui. Eu tenho um átomo de hidrogênio ligando com outro átomo de hidrogênio. Se eu pudesse representar isso geometricamente, olha o que eu teria. Olha, eu teria um átomo de hidrogênio, uma molécula de gás de hidrogênio. Ó. Um átomo de hidrogênio ligando por um tracinho, ou seja, covalentemente, com outro átomo de hidrogênio. Isso não tem uma geometria? Que geometria que eu tenho aqui? Ó? Linear. É uma linha, tá bom? Então, toda molécula, se eu pudesse ver ela no espaço, ela teria uma geometria, uma linha. Um outro exemplo. Deixa eu pegar mais bolinhas aqui. Um outro exemplo, pessoal, é a geometria molecular da água. Né? Se vocês lembrarem aí de alguma vez que vocês já viram, deixa eu aparecer aqui rapidinho. Se vocês lembrarem de de moléculas de água, vocês sabem que é o oxigênio, né? O oxigênio ligado a H2O. 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, é uma molécula de oxigênio ligado a um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Se eu pudesse fazer essa representação, pessoal, seria mais ou menos assim, ó. Aí. Seria mais ou menos assim a molécula de H2O. Né? Os 2 hidrogênios e o oxigênio no meio. E olha a forma que eu representei. Ela não é uma fórmula linear, ela não está em linha, ela tem um ângulo, vocês estão vendo? Um ângulo entre os átomos de hidrogênio e o oxigênio. Então, esse tipo de representação chama angular. Existem vários tipos de geometria, se vocês pesquisarem. Né? Então, a ideia desse laboratório, deixa eu ver o chat aqui que está falando. Gente, eu não vejo nada. Ah, tá, mas agora mudou, né? É antiga essa mensagem. Bom,
Entenderam? Então, a ideia dessa aula de laboratório é que vocês montem geometrias moleculares parecidas com essa. Eu vou dar as moléculas que eu quero, e aí vocês vão fazer o quê? Comprar bolinhas de isopor, certo? Ó, vários tamanhos, comprar várias bolinhas aí e ir montando a geometria, respeitando o tamanho do átomo. Olha aqui. Por que tamanho do átomo? Porque a gente viu hoje na aula de laboratório que os átomos têm tamanhos diferentes, eles têm raios atômicos diferentes. E eu sei que o hidrogênio é menor que o oxigênio, né? Por quê? Porque o hidrogênio está lá no primeiro período, ele tem uma camada. O oxigênio está lá no segundo período, ele tem 2 camadas. Então, se essa seria uma representação boa para uma molécula de água. Por quê? Porque eu tenho hidrogênios ligando angularmente, eu estou respeitando a geometria molecular da molécula, eu estou respeitando também, ó, o tamanho dos átomos, beleza? Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem a pesquisa da geometria molecular. Muito importante. E a segunda era o raio atômico. Deixa eu ver, peraí. Sim, eu vou falar para vocês quais moléculas, Yasmin, num determinado momento. Então, vocês tinham que pesquisar geometria, raio atômico e eletronegatividade, que eram os principais. De nada, Yasmin. Só que antes, pessoal, eu só vou retomar com vocês esse conceito de geometria, porque é um assunto importante. Então, além da pesquisa, vale a pena eu dar uma reforçada. Então, a gente viu, ó, que eu tenho uma molécula de H2O, ou seja, átomos iguais, 2 átomos iguais, ligados covalentemente. Sempre que eu tiver 2 átomos fazendo uma ligação, sempre essa geometria vai ser linear. Porque ó, não tem como ter uma geometria diferente, uma estrutura. Não tem como ser um pirâmide ou um tetraedro. É sempre linear. Qualquer molécula, qualquer átomo ligando com ele mesmo, ó, dá uma geometria linear. Não tem como ser diferente. Então, é uma dica para geometria linear. Tudo bem? Agora eu quero trabalhar 2 com vocês. Ó. Eu tenho esses 2 átomos, ó, CO2. Desculpa, 2 átomos não, 2 moléculas. Vocês conseguem ver o CO2 e o H2O aí? Dá para enxergar, pessoal? Sim, Robson. Beleza. Quantos átomos eu tenho na molécula de cima e quantos átomos eu tenho na molécula de baixo, ao total? Quantos átomos eu tenho no CO2 e quantos átomos eu tenho no H2O, gente? Me perdi, calma. 1 átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então, ao total, eu tenho 3, né? Sim. E no H2O também, certo? Sim. Então, pessoal, aqui surge um tipo de geometria genérica. Olha, vou escrever aqui. AX2. Olha essa notação genérica. Deixa eu fazer maior. AX2. O que é isso? Quer dizer que eu estou falando que eu tenho um átomo central, que eu vou chamar de A, e 2 átomos ligados nesse átomo central. É a mesma coisa que CO2, ó. C seria o A, ó, seria o A, e o O, o X2. Um átomo central com 2 átomos ligados nele. H2O também. O O seria o A e o H, o X2. Ou seja, um átomo central com 2 átomos ligados nele. O problema aqui, gente, é o seguinte. Eu tenho essa generalização, um átomo central ligado com 2 átomos ligados nele. Porém, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o CO2 tem uma geometria linear, enquanto o H2O, eu mostrei para vocês, eles têm uma geometria angular. E aí vem a pergunta, mesmo eles tendo as mesmas quantidades de átomos, um átomo central com 2 átomos ligados nele, por que o CO2 é linear e o
e o H2O é linear? Sabendo que eles têm a mesma generalização. O que tem de diferente na molécula CO2 que não tem na H2O? E aí, para responder essa dúvida, eu tenho que fazer a estrutura da molécula. Vocês sabem fazer a estrutura, certo? Quem que é o átomo central do CO2? C. O C. Boa. Então, vou fazer aqui, ó, o C. A gente tá péssimo esses meus pincéis. Eu tinha outros aqui, mas eu não tô achando. Acho que caiu no chão. Ou o Antônio pegou e não sei onde ele colocou. Deixa eu ver. Ó, o C é o átomo central. Quantos elétrons o carbono tem na camada de valência? Vocês lembram? De cabeça? Não. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Ó, representei pelos pontinhos aqui. Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, quantas ligações ele quer fazer? Olha, ele tem 4 elétrons. Quantas ligações ele quer fazer, pessoal? Com quantos elétrons o átomo fica estável? 8. 8. Se ele tem 4, ele quer fazer mais quantas? 4. 4, exatamente. Então, olha o que vai acontecer aqui. Ó, representei o carbono com os 4 elétrons e os 2 oxigênios com 6 elétrons cada um, que é o que eles têm. Então, ó, o carbono quer fazer 4 ligações. Ele vai fazer duas com um oxigênio, ó, e 2 com outro. Certo? Aqui eu tenho minha geometria estrutural do CO2. O carbono no meio, os oxigênios. Que geometria seria essa? Não está numa linha? Linear. Certo? Então, linear. Então, essa geometria é linear. Linear. Beleza? Pergunta. Existe algum elétron do carbono que não está participando de ligação? Existe algum elétron livre? Não. Não, todos os 4 elétrons do carbono estão participando da ligação. E isso é o mais importante. Olha o que vai acontecer com a água, pessoal. Eu tenho o oxigênio no meio, um oxigênio e hidrogênio. Hidrogênio aqui e hidrogênio aqui. Beleza? O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo está bem do 6? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E o hidrogênio tem 1. O hidrogênio tem 1 elétron. Beleza? Bom, se o oxigênio tem 6, ele quer fazer mais quantas ligações para ficar estável? 2. 2. É isso que ele vai fazer, ó. Uma com um hidrogênio, outra com outro hidrogênio. Então, o oxigênio que tinha 6 fez 2, ficou estável. O hidrogênio que tinha uma, quer fazer 2, que tinha uma, quer fazer mais 1, ficou estável, ficou estável. Agora a treta, pessoal, tá aqui, ó. Eu tenho no oxigênio central, ele tem pares de elétrons livres. São elétrons que não estão participando da ligação. E a gente sabe que isso aqui, os elétrons, por ter carga negativa, ele tem uma nuvem eletromagnética. Deixa eu aceitar alguém aqui. Ele tem uma nuvem eletromagnética. É como se vocês pegassem ímãs e tentassem colocar o polo positivo de um ímã junto com o polo positivo do outro. O que vocês percebem ali? Vocês não percebem uma região que eles não se grudam? Tipo uma esfera ali? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Quando a gente pega os ímãs e põe os polos de mesma carga elétrica, eles não se grudam. A gente percebe uma região ali. E aqui é a mesma coisa. Esses elétrons, o que eles fazem? Eles aplicam uma força nessas ligações. Então, como eu tenho elétrons livres, como que vai ficar isso? Ó,
se esses elétrons eles aplicam uma força, essas ligações que eram aqui lineares, se eu tenho algo aqui em cima aplicando uma força para baixo, essas ligações vão sofrer uma angulação, elas vão para baixo. Então, por isso que a água tem a molécula da água tem esse formato. Por quê? Opa. Olha, tem esse formato porque os pares de elétrons livres do oxigênio, eles aplicam uma força na ligação. Então, quando era linear, ficou angular. Beleza? Então, a dica está aí. Como que eu defino se uma molécula que tem três átomos, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como que eu defino se ela é linear ou angular? Aqui é angular. Vendo se sobra algum átomo em cima, tipo, que não Isso. tá ligado. Isso, elétrons. Vê se tem par de elétrons. Desculpa, Robson. Beleza? E é isso mesmo, Yasmin. Se não sobrar par de elétrons, se todos os elétrons do átomo central estiverem participando da ligação, geometria linear. Se sobrou algum par de elétrons, um ou mais, no átomo central, geometria angular. Beleza? Esse é o mais importante. E a gente vai pausar por aqui hoje a parte de geometria, tá? Semana que vem a gente vai ver outras. Tá? Então, o que eu quero de vocês? Ó, posso apagar aqui? Vocês estão copiando? Posso? Vou apagar? Apaguei. Pode. Pode apagar. Beleza. Ó, então agora, gente, eu vou dar geometrias específicas, moléculas específicas para vocês pesquisarem a geometria e construir os átomos, tá? Vou dar 3 aqui para vocês. Eu quero essas moléculas, ó. F2, beleza? Dá para ler? Vou fazer maiorzinho. F2. Eu quero SO2. E, por último, H2S. Tenho 3 moléculas, tá? F2, SO2 e H2S. Eu quero que vocês, para a semana que vem, vocês montem a geometria dessas moléculas. Então, ó, olha o que vocês têm que atentar. Eu tenho aqui uma molécula de H2O. Hidrogênio desse tamanho e o oxigênio desse tamanho. Se eu quiser montar outra molécula que tenha hidrogênio, o que eu vou ter que fazer? Comprar bolinhas do mesmo tamanho de hidrogênio. Vocês vão ter que fixar um tamanho para o hidrogênio, beleza? Em relação a outros átomos. Pera, Robson, então a gente vai fazer isso na bolinha de isopor? Isso. Esses 3? Vocês vão ter que comprar, ó, quantas bolinhas vocês vão ter que comprar? Flúor, enxofre, oxigênio e hidrogênio. Vocês vão ter que comprar, ó, 4 tipos diferentes de bolinha. Ó. Ô, Robson. Oi. Mas, tipo, pode ser aleatório? Por exemplo, eu posso colocar o hidrogênio grande e tanto faz? Ou tem uma regra? Agora que vocês aprenderam tamanho de átomo, vocês têm que representar o melhor possível esse modelo. Vocês têm que representar respeitando o tamanho dos átomos em comparação aos outros. Por exemplo, aqui, ó. Peraí, deixa eu só escrever aqui. Flúor, enxofre, oxigênio e hidrogênio. Ó, vocês vão ter que comprar bolinhas para representar esses 4 átomos. Por quê? Porque flúor está na primeira molécula, enxofre está na segunda e na terceira, oxigênio está na segunda e hidrogênio está na terceira. Bom, aí, gente, vocês vão ter que ir lá procurar na tabela periódica e ver qual é a ordem crescente desses tamanhos. Quem que é o menor átomo em relação a eles e quem que é o maior. E aí, comprar as bolinhas de acordo com isso. Só uma dica. Quantas bolinhas de flúor eu vou ter que comprar? Olha nas moléculas. 2. Isso. Então, eu vou ter que comprar, ó, 2 bolinhas de flúor. Enxofre, quantas? Uma. Uma só.
Duas. Ó, tem aqui. Ah, é, duas, tem no outro. Isso. Então, duas bolinhas representando enxofre. Oxigênio. Duas. Duas de oxigênio. Duas. E duas de hidrogênio, tá? Então, vocês vão ter que comprar duas bolinhas para cada. Aí, vocês, quando chegar lá na livraria, vocês têm que pedir os tamanhos certos. Você tem que pedir 4 tamanhos diferentes, na verdade. Do menor para o maior. Aí, na hora de montar, vocês têm que fazer essa representação certa. Olhando aqui, quem que é o menor átomo? Você sabe me dizer? Entre flúor, enxofre, oxigênio e hidrogênio? Gente, alguém tá me escutando? Eu tô. Está, Augusto. Peraí, deixa eu ver que tem um chat aqui, alguém mandou. Travou, né? O de vocês também. Gente, meu Zoom bugou muito. Tá uma tela preta e sem áudio. Todo mundo tá me vendo, pessoal? Ou travou para todo mundo? Eu Agora tô, mas sim, travou Robson, antes. só que tinha travado. Ah, beleza. Bom, vou dar as dicas aqui para vocês, pessoal. O hidrogênio está no primeiro período. No primeiro período da tabela periódica e lá no lado esquerdo, lá no grupo 1. Então, com certeza, o hidrogênio é o menor átomo. Vocês entendem por quê? Se ele está lá no primeiro Só período... tem uma camada, né? Isso. O número atômico Todos os dele é outros pequeno, aqui, ó. Ó, flúor, enxofre e oxigênio, eles estão no segundo período. Flúor, enxofre e oxigênio. Se eles estão no segundo período, os três têm 2 camadas. O hidrogênio está na primeira camada, no primeiro período. Então, o hidrogênio, ó, vou pôr aqui embaixo para vocês. O hidrogênio é a menor bolinha de todas, beleza? Aí eu tenho que pensar... Não, desculpa, o enxofre está na terceira camada. Se o enxofre está na terceira, ele vai ser o maior de todos, porque ele tem 3 camadas. Então, o enxofre está aqui, vai ser a maior bolinha, certo? Agora, eu tenho que definir quem que é maior, flúor ou oxigênio. Vou dar a dica. Oi? A gente vai cortar mais para a esquerda? Eu vou dar uma dica onde vocês não tenham que decorar regras, e sim pensar. O oxigênio tem número atômico 8 e o flúor tem número atômico 9. Ambos estão no segundo grupo. Quem que é maior? Número atômico é o número de prótons. Isso. Então, o oxigênio é maior porque quanto maior a quantidade de prótons, menor o átomo. Perfeito, Yasmin. Então, ó, olha a sequência de bolas que vocês vão ter que comprar. A menor vai ser o hidrogênio. A segunda... Opa, desculpa, é ao contrário isso aqui. A menor é o hidrogênio. A segunda menor é o flúor. A terceira menor, o oxigênio. E a maior de todas, o enxofre. Beleza? Então, vocês vão ter que comprar 2 pequenininhas, 2 um pouco maior, 2 maior ainda e 2 maior que todas. Beleza? E aí, vocês vão montar essas moléculas para mim. Beleza, pessoal? Beleza, Robson. Aí é o seguinte, gente, presta atenção. Esses trabalhos, eles vão servir, vai ser muito útil para o conhecimento de vocês de geometria molecular. Porque com geometria molecular, eu aprendo polaridade de ligação covalente, que vocês vão ver logo menos. Com polaridade, eu aprendo forças intermoleculares, que é como as moléculas se unem. E com isso, eu posso explicar, por exemplo, por que água e óleo não se misturam. Então, a geometria molecular é a base de muitos conhecimentos químicos. E isso, para mim, é um assunto abstrato. Quando eu tenho que pensar numa molécula angular para alguma coisa. Pensar. E agora, se eu posso pegar na mão, eu posso ver, fica muito mais entendível. Então, por isso que eu optei em trabalhar esses assuntos com vocês. Porque vai ser muito útil. Ô, Robson, não precisa pintar bolinha não, né? Então, o ideal é que sim. Se vocês lembrarem, porque aqui ó, eu estou usando basicamente o modelo de Dalton, né? Estou explicando átomos usando esferas maciças. Aí o Dalton, ele diferenciava um átomo de outro, dando características físicas para ela. Cores, Bola de bilhar. Isso. Então eu quero que vocês pintem sim, beleza? Lembrando, todo hidrogênio tem que ter a mesma cor,
todo flúor tem que ter a mesma cor, todo oxigênio e todo enxofre tem que ter as mesmas cores. Cada um com a sua cor, beleza? Combinado, pessoal? Então, ó, vocês não precisam tirar foto e me mandar. Não obrigatoriamente. A nota não vai ser baseada nisso. A nota vai ser dessa atividade de hoje, vai ser baseada na semana que vem, na nossa aula, vocês vão mostrar para mim as moléculas que vocês fizeram. Aí sim, eu faço a marcação de quem fez e quem não fez. Então, não precisa, no meio da semana, me mandar foto. A não ser que vocês queiram para mostrar como ficou. E aí é super legal, eu também faria. Beleza? Então, se vocês falarem, Robson, olha como que tá legal ou não? E aí vocês me mostram. E só lembrando, pessoal, ó, aqui vai ter 2 moléculas lineares e uma molécula angular. Vocês têm que saber qual que é qual. Vocês têm que pensar isso no meio da semana, ok? Beleza, Aí, Robson, Oi, aí, tipo, a gente tem que, tipo, pintar a cor certa da bolinha? a cor certa. Vocês escolhem uma cor, tá? Se vocês falarem, ó, todo hidrogênio vai ser azul, então toda molécula de hidrogênio vocês têm que pintar de azul. Beleza. Beleza? Bom, pessoal, se não tiver mais dúvidas, é isso. Já vai acabar o tempo, falta menos de 1 minuto. Então, qualquer dúvida, vocês me chamam no WhatsApp e a gente vai conversando. Fechou? Beleza. Tchau, Robson. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Robson. Obrigado. Um abraço. Abração para vocês também. Bom final de semana.